Oi pessoal, Flávio aqui. Essa é a parte 2 do jogo de corrida, um jogo que vocês gostaram bastante. E nessa atualização eu vou ensinar vocês a fazerem um minimapa, que é esse que está aí do lado direito, na parte de cima da tela. Então ele tem essa bolinha azul que representa o carro, né? Então a gente consegue saber exatamente onde o carro está andando, se tem uma curva por vir e etc. Além disso, tem várias outras coisas legais nessa versão também. Então se você quer aprender a fazer tudo isso, assiste o vídeo até o final, beleza? Vamos lá? Bom, então para começar, eu vou dar uma organizada aqui no código e eu vou fazer uns ajustes que vão ser necessários antes da gente colocar as coisas novas aqui dessa parte 2. Então para começar, eu vou duplicar esse conjunto de blocos aí que controla a seta da direita e da esquerda, para que cada um deles controle individualmente só a seta da direita e só a seta da esquerda. Isso é mais questão de organização mesmo, acho que fica mais fácil de visualizar quando está separado assim. E o que eu quero fazer depois disso também é colocar uma condição antes de girar para a direita ou para a esquerda, para que o carro só faça esse movimento se a velocidade for diferente de zero, né? Ou seja, se ele não estiver parado. Do jeito que está hoje, o carro parado ele gira. E isso não é legal, não faz muito sentido. Então vamos colocar esses blocos, né? O não, velocidade igual a zero, ou seja, então se a velocidade for diferente de zero e a seta para a direita estiver sendo pressionada, aí sim ele vai girar. E a gente vai fazer a mesma coisa com a seta para a esquerda. Eu vou duplicar todo esse conjunto de blocos aí só para a gente ganhar tempo. E eu vou substituir então para a seta para a esquerda agora. Então se a seta para a esquerda estiver sendo pressionada e a velocidade for diferente de zero, aí sim ele gira. Ó, da forma que está agora ele não está girando. E aí se eu acelero o carro, tanto para frente quanto para trás, aí sim ele faz o giro. É isso que a gente quer. E agora uma próxima coisa que eu quero fazer é garantir que sempre que o jogo começar, o carro esteja parado. Do jeito que está hoje, se a gente para o jogo com o carro andando, sempre que o jogo recomeçar, o carro vai estar andando e a gente não quer isso. Então eu coloco esse bloco, mude velocidade para zero, logo que clicar na bandeira verde, só organizar um pouco aqui os códigos. E uma outra coisa que eu quero fazer é sempre que o jogo começar também é garantir que esse carro ele esteja na camada de cima. Ou seja, que mesmo se tiver outros elementos no jogo, e eu sei que a gente vai colocar outros elementos aí nas próximas partes, o carro fique por cima de todo mundo, a gente consiga visualizar o carro. Então por isso que eu coloco também esse vá para a camada da frente. E para que o nosso jogo pareça mais real, eu não quero que a velocidade fique de 1 a 12. Eu quero que essa velocidade vá de 1 a 200. Então aqui, quando pressiona a tecla para baixo, eu vou adicionar menos 5 a velocidade, então ele sempre vai andar de 5 em 5, e eu vou aproveitar para limitar a velocidade quando ele está de ré também. Hoje ele consegue andar de ré aí uma velocidade até o infinito, e a gente não quer isso. Então além de pressionar a seta para baixo, eu vou colocar mais uma condição para que a velocidade dele seja maior do que menos 200. Então, além de pressionar a tecla para baixo, ele tem que estar no máximo a velocidade de menos 200 para continuar andando para trás. E a gente vai fazer a mesma coisa para quando ele está andando de frente. Eu vou adicionar 5 a velocidade e eu vou limitar a velocidade a 200 também. Só que dessa forma, a gente já viu que fica estranho, né? Ele anda muito rápido e a gente mal consegue ver o que está acontecendo. Então, para arrumar isso, a gente volta lá no ator de pista e é onde ele move a quantidade de passos, a gente vai colocar uma divisão para que seja a velocidade dividida por 20. Então, por mais que a velocidade esteja a 200, esteja muito rápido, a gente vai estar sempre dividindo esse número por 20 e vai ser um valor que seja o suficiente para a gente conseguir ver o carro se movimentando e que as coisas não fiquem muito rápidas na tela. E testando o arré aqui também, vamos pressionar aqui a seta para baixo e a gente vê que ele só vai ali a velocidade de menos 200. Não passa desse valor, é exatamente isso que a gente queria. Uma coisa bem legal que eu quero fazer e que também vai ajudar o jogo a ficar bem mais realista é colocar um limitador de velocidade, umas condições, na verdade, que vão fazer com que o carro desacelere, que ele vá parando sozinho. Igual acontece na vida real. Se eu estou dirigindo um carro e eu paro de acelerar, ele vai diminuindo a velocidade, ele não continua naquela velocidade constante para sempre. Então, para isso, eu vou colocar uma condição aqui dentro de um bloco sempre e eu vou verificar se a velocidade é maior que zero, ou seja, se ele está andando para frente. Nessa condição, eu quero adicionar menos 5 a minha variável velocidade, ou seja, ele vai estar sempre desacelerando.
E depois disso, eu vou esperar 0,4 segundos e eu vou fazer exatamente a mesma coisa para quando ele está andando de ré. Então vamos trocar aqui essa condição. Então agora eu quero verificar se é menor, né? Então se a velocidade é menor que 0, se ele está andando para trás, eu vou adicionar 5 à velocidade. E também vou esperar 0,4 segundos. Então vamos testar. Eu vou acelerar aqui o carro. Beleza, ele começa a andar. E aí assim que eu desacelero, ele começa a diminuir a velocidade sozinho, ó, diminuindo lá em cima, até chegar no 0. Beleza, é isso que a gente queria. Agora vamos testar de ré. Então estou acelerando para trás, né, de ré, apertando a seta para baixo. Quando eu paro, ele também vai diminuindo até zerar. É exatamente isso que a gente queria. Uma outra forma de desacelerar o carro aqui no nosso jogo é se ele estiver dirigindo por cima da grama, ou então se ele estiver encostando nessa borda vermelha aí da pista, nesse tracejado vermelho. E é isso que a gente vai programar agora. Então é praticamente a mesma programação que a gente fez antes, só que agora eu quero que ele diminua a velocidade só se ele estiver encostando em uma dessas duas cores, né? O verde da grama ou o vermelho da borda. Então por isso que eu já arrastei esse bloco OU. Agora vamos verificar aqui nos sensores se ele está tocando em uma dessas duas cores, por isso que eu já vou duplicar. A primeira cor que eu vou verificar é o verde da grama, então se estiver tocando no verde ou se estiver tocando no vermelho aí dessa borda, então nessa situação eu quero que o carro desacelere, então por isso eu vou duplicar todo esse conjunto de blocos, só que a diferença é que agora eu não quero que ele desacelere até zerar a velocidade, eu quero que ele simplesmente ande mais devagar, até porque se eu zerar a velocidade ele não vai conseguir sair lá do meio da grama. Então eu vou verificar se a velocidade é maior que 50, e aí nessa situação eu diminuo 5, e se for menor que menos 50 também, né, se ele estiver andando para trás a uma velocidade de 50, eu também adiciono uma velocidade pequena, e aí esse espere 4 segundos, como vai acontecer nas duas situações, eu coloco ele para fora, e eu vou colocar 0,1 segundos ao invés de 0,4. Vamos testar. Então beleza, o carro está andando na pista, quando ele entra na grama ele começa a desacelerar, só que trava ali no 50, ele não diminui mais do que isso também. E aí quando volta para a pista ele volta a acelerar. Agora vamos testar a ré, beleza, a velocidade aumentando. Quando entra na grama ele também trava ali no 50, não diminui mais que isso, e quando volta para a pista ele continua acelerando para trás também. É isso que a gente queria. E mais uma novidade que eu quero fazer aqui no nosso jogo é um minimapa que vai ficar ali do lado direito, lá na parte de cima, e que vai mostrar aonde o carro está situado no meio do percurso. Isso é muito legal para que a gente consiga saber quando vão ser as próximas curvas e etc. Então para isso eu vou duplicar esse ator aqui da pista, porque é exatamente ela que a gente quer, só que pequenininha e lá do lado direito, lá em cima. Então eu vou tirar todo o código que já existia nela e eu vou simplesmente mudar o tamanho dela e a posição. Então para isso, quando clicar na bandeira verde, a gente vai diminuir o tamanho, né? Então defina o tamanho como 25%, 1/4 do tamanho, para que ela fique bem pequenininha. E a gente quer colocar ela lá do lado direito, na parte de cima. Então vá para o X e Y, vamos definir aqui um X e um Y, que eu já sei que vai ficar legal. Então 173 e 129. Vamos testar para ver se ficou no lugar certo mesmo. Ó, beleza. Só que como ela ficou escondidinha, eu vou vir aqui em aparência e só clicar em cima desse bloco, vá para a câmara da frente. Não precisa nem arrastar na tela, aí ela já aparece ali por cima. Para calcular a posição do carro, a gente precisa primeiro salvar a posição da pista. Lembre-se que no nosso jogo, quem está andando é a pista, não é o carro. Eu já expliquei isso na parte 1, quem ainda não assistiu corre lá para dar uma olhada. Então eu vou criar duas variáveis aqui no ator pista, uma chamada scrollX, vamos salvar, e uma outra chamada scrollY. E são essas duas variáveis que vão controlar a posição da pista, tanto a posição do eixo X, né, a posição horizontal, quanto a posição do eixo Y. Então, para sempre, aqui no meu ator pista ainda, eu quero que ele fique salvando o valor dessas duas variáveis. Então, vamos lá, mude o valor
da variável scrollX, e o valor que a gente vai salvar lá dentro é exatamente a posição x da pista, porque é ela quem está se mexendo. E a gente vai fazer a mesma coisa para o scroll y, então mude scroll y para, só que agora a gente vai pegar a posição y. Então para sempre a gente está salvando esses valores. E agora eu vou desenhar um novo ator que vai ser exatamente a bolinha que vai ficar ali no minimapa, que vai representar a posição do carro. Então eu vou chamar aqui de carro underline mapa, e eu vou desenhar uma bolinha mesmo, vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. Eu vou usar uma cor azul, mas novamente, podem usar o que vocês quiserem, não precisa ser uma bolinha, pode ser até um próprio desenho de alguma coisa. Eu vou deixar sem borda, e vamos centralizar esse ator agora, né? Vou aumentar um pouquinho aqui o zoom, vamos centralizar ele, ancorar aqui no meio dessa cruz. E eu vou aumentar um pouco o tamanho da bolinha, porque é exatamente essa que a gente está vendo aí na tela, né? Que a gente está vendo no jogo mesmo, é exatamente essa bolinha que vai representar o carro. Então vamos aumentar um pouquinho o tamanho dela. Acho que dá para aumentar um pouquinho mais ainda. Acho que agora ficou muito grande, diminuir um pouquinho. Beleza, acho que agora tá bom. Centralizar. E é isso aí, a bolinha agora acho que está numa posição legal ali no mapa. E agora vamos para a programação desse ator, que talvez seja a parte mais difícil do jogo, mas não se preocupem porque não é nada tão difícil também. A gente só precisa fazer umas continhas para saber agora aonde o carro está, qual é a posição dele na pista e representar ele através dessa bolinha. Então a gente no começo do jogo já joga ele para a camada da frente, né, essa bolinha para que ela fique acima do mapa, e aí para sempre a gente vai controlar a posição x e y dessa bolinha agora, e para fazer esse cálculo eu vou arrastar aqui um bloco de divisão, e eu vou dividir o valor da variável scrollX, que é aquela variável que está controlando a posição x do mapa, por 6. Por que eu estou dividindo por 6? Lembrem-se lá na parte 1 desse jogo que a gente aumentou o tamanho da pista em 6 vezes, a gente aumentou em 600%. Então por isso que aqui eu divido por 6, para a gente fazer a conta contrária. E aí depois disso, além disso, na verdade, né, eu vou colocar isso para dentro e vou dividir por 4 também. Por que por 4? O nosso minimapa, ele foi reduzir o tamanho dele em 25%, foi reduzido em 4 vezes. Então eu também quero reduzir a bolinha em 4 aqui, por isso que eu divido por 4. E depois de tudo isso, eu multiplico por menos 1, porque lembrem-se que é a pista quem está andando no nosso jogo. E sempre que a pista está indo para a direita, o nosso carro precisa ir na posição contrária. Então por isso que eu multiplico por menos 1, para fazer esse movimento contrário. E aí depois de tudo isso, o resultado de toda essa conta, na verdade, eu vou somar com a posição, vamos trocar aqui, a posição do mapa, né, do nosso minimapa, a posição x dele. Como ele está lá em cima, eu preciso fazer com que a bolinha acompanhe a posição do minimapa. Então por isso que eu somo a posição x dele. E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa agora, só que para a posição y da bolinha. Então eu vou duplicar, só tem algumas pequenas alterações agora. Então a gente vai mudar o valor de y por toda essa conta e só mudar o valor das variáveis agora, né? Então é a posição y do mapa, e aqui a variável que a gente quer controlar é o scroll y agora também, que vai fazer exatamente a mesma conta, só que com o eixo y, com o eixo da vertical. Bom, então vamos testar. O carro está andando, percebam que a bolinha está andando lá no minimapa também, exatamente na mesma posição. O carro fez a primeira curva, a bolinha também está fazendo a curva. Se eu cortar pela grama, a bolinha também cortou pela grama. Exatamente a mesma posição. Legal, né? Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa parte 2. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esqueça de dar um joinha aí no vídeo, me ajuda bastante. E deixem nos comentários o que vocês querem para a parte 3 desse jogo. Tem bastante coisa legal para fazer ainda. Beleza? Valeu e até mais!